Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre o circuito RLC série, falando sobre a análise específica para esse caso e vamos fazer um exercício. Na aula passada, se vocês acompanharam, a gente deu uma introdução ao circuito RLC, tanto série como paralelo, porém resolvendo pelo um método de análise mais manual, em que você não tinha equações prontas que pudessem te auxiliar a resolver o circuito. Nesse caso da parte de hoje, dessa aula, a gente vai entender algumas equações que foram desenvolvidas a partir da solução das EDOs, num caso genérico, e com isso a gente vai aplicar aquela parte que dava problema, que era a resposta natural. Então, antes a gente tinha que resolver a resposta natural fazendo por lei de Kirchhoff, das tensões e das correntes, e aplicando EDOs. Nessa aula, a nossa resposta natural ela já vai ter uma formatação. Só que isso tem um custo. Qual o custo? Que o nosso circuito ele tem que ser um RLC série obrigatoriamente para funcionar essas equações que a gente está falando. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Então, lembrando, o RLC série vai ser composto de um resistor, um indutor e um capacitor. E nesse caso, para esse equacionamento, você vai ter que ter, no máximo, um elemento de cada, ou então, um equivalente possível para cada elemento sendo gerado no circuito, ok? Então, a partir disso, a gente pode dar introdução ao que seriam as equações da sua resposta natural. Lembrando que a sua resposta total, ela vai ser a soma da resposta forçada mais a resposta natural. A resposta forçada, ela continua sendo a mesma coisa. Você analisa o circuito quando t, que é o seu tempo, tende a infinito, ou seja, o regime permanente dele. Qual que vai ser sempre o valor de corrente do indutor e qual que é o valor de tensão do capacitor? Sempre isso, ok? E a resposta natural, a gente vai ter umas equações prontas que elas já vão nos dar a corrente do indutor ou a tensão do capacitor, tá bom? Bem, eu não vou entrar em detalhes do porquê esse equacionamento ser assim. Se você tiver curiosidade, basta você acessar o livro de referência que lá ele explica detalhadamente. O que eu posso adiantar para vocês é que, como a gente viu na última aula, é gerada uma EDO de segunda ordem e aí a gente vai pegar e vai solucionar ela. A partir disso, ela pode ter três respostas diferentes, ou seja, três comportamentos distintos, como você pode ver aqui no gráfico. E se a gente lembrar de EDO de segunda ordem, se você viu esse módulo do canal, você vai ver que realmente bate com aquelas equações características da resposta, ok? Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender, na verdade, o comportamento do circuito e não se atentar à resolução dessa EDO. Então, dado essa introdução, a gente vai pular isso, se você quiser, tem tudo explicadinho no livro de referência. Para o caso RLC série, você vai ter que gerar sempre o quê? Duas constantes. Uma constante alfa e uma constante ômega zero. A constante alfa ela é dada por Nepers por segundo. Ela é uma taxa de decaimento, em que ela é encontrada por R sobre 2 vezes L, ou seja, a sua resistência do seu circuito dividido por 2 vezes a indutância. Para vocês terem uma ideia do que é esse Nepers por segundo, Nepers nada mais é do que uma conversão de uma base logarítmica. Então, se você tiver uma constante aqui x, uma unidade x, dado em Nepers, ela nada mais é do que o log na base e do número de Euler da sua constante x sobre um valor de referência x0. Eu apenas estou explicando para vocês de onde surge essa constante Nepers. Só que entenda que esse Nepers nada mais é do que uma mudança de base. Então, em vez de você trabalhar com um valor muito grande, que ele vai se expandindo de forma logarítmica, você aplicando o log e aqui você consegue deixar ele linearizado, ok? Então, esse alfa ele é uma taxa de decaimento por segundo dado por esse valor em Nepers, que nada mais é do que uma linearização de um valor que normalmente ele está em escala logarítmica, ok? Depois a gente tem o ômega zero. O ômega zero ele é dado em radianos por segundo. Como você pode ver, ele é uma unidade de frequência angular, ok? E a gente tem relação dessa nossa frequência angular com a nossa frequência normal de oscilação da rede elétrica como sendo 2 vezes π vezes f. Eu falo frequência da rede elétrica porque normalmente a gente analisa assim circuitos, mas é a frequência do seu sinal qualquer, ok? Dado em hertz, tá? Esse f aqui ele é dado em hertz e esse ômega zero ele é dado em radianos por segundo, ok? A parte de corrente alternada a gente vai ver isso com mais cuidado, tá bom? Mas saiba que tem como você relacionar, tá? A frequência do seu sinal com esse ômega zero aqui. E como é que ele vai ser dado? Ele vai ser dado por 1 sobre a raiz de LC, ou seja, o valor de indutância vezes a capacitância, ok? Então, essas duas constantes aqui é o que você realmente precisa lembrar que vão ser utilizadas no caso RLC série. No paralelo vai mudar essas constantes, ok? E aí, a partir dela, a gente pode fazer comparações.
Se o seu alfa ele for maior do que o seu ômega zero, então a gente tem um caso que a gente chama de amortecimento supercrítico. Ou superamortecimento crítico também tem esse nome, tá? Que é essa curva aqui, ó, verde que vocês podem ver aqui, ó. Essa curva verde, qual que é a característica dela? Ela tá parecendo muito uma curva de decaimento, também pode ser de crescimento, tá, gente? Isso daqui é só um exemplo, você pode ver que esse seu x de t aqui, ele não tá falando se é a sua tensão no tempo ou se é a sua corrente no tempo. Eu só peguei um caso genérico. O importante é você perceber que você tem um decaimento ou um crescimento exponencial aqui suavizado. Ele parece muito as curvas de carga ou descarga de quem? Do seu circuito RC ou RL normal. Então, quando você pega um caso super crítico, você não sabe distinguir pelo gráfico se ele é um RLC ou se ele é só um RC ou um RL normal, tá bom? Caso o seu alfa seja igual ao seu ômega zero, a gente tem um amortecimento crítico. O que é esse amortecimento crítico? É essa curva em vermelha, como vocês podem ver aqui na figura, que é o seguinte, ela ainda parece muito com um amortecimento supercrítico, porém, ela está na iminência para passar para o próximo gráfico característico da curva, que é o amortecimento subcrítico. E qual que é a diferença? Enquanto que no supercrítico você tem um decaimento exponencial suave, ou um crescimento, tá bom, gente? No subcrítico, você tem uma oscilação desse movimento até ele se estabilizar, ou então pode ocorrer gráficos em que ele começa variando um pouquinho até ele se desestabilizar, ok? Então, nesse caso aqui da oscilação, eu sei que o meu circuito ele pode apresentar o quê? Uma característica alternada por um período de tempo. Perceba, você tem o seu valor da grandeza x de t, e aqui você vai ter menos a sua x de t, ok? Então, o seu elemento ele pode acabar oscilando num ponto específico do seu circuito. Então perceba, o supercrítico é aquela característica que você não sabe diferenciar um circuito RLC de um circuito RC ou RL, ok? A partir do momento que você tem o supercrítico, a partir do momento que você tem o crítico, ele fica na iminência de começar a oscilar. E quando você tem o subcrítico, que é quando o alfa é menor que o ômega zero, o seu circuito ele começa a oscilar e fica claro que aqui é um RLC. Isso tem a ver que dependendo do valor de alfa e ômega zero, você tem 3 gráficos diferentes, ou seja, 3 respostas distintas para o seu circuito. Então, para o caso superamortecido ou para o superamortecimento crítico, você pode encontrar ele fazendo uma análise dos seus componentes. Quando sua capacitância ela for maior do que 4 vezes a indutância vezes a resistência sobre a resistência ao quadrado, você descobre que ele é superamortecido. E a partir disso, você calcula o alfa e o ômega zero, como eu mostrei para vocês no slide anterior, e com isso você calcula o S1 e o S2, que são constantes. S1 ele é dado por menos alfa mais a raiz de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado. E S2 vai ser menos alfa menos a raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Lembrando que alfa ele vai ser maior do que ômega zero, então essa raiz aqui ela vai ser real, ok? A partir disso, então, você vai substituir na sua resposta. Então, a sua corrente de T, mas pode ser a tensão também, lembrando que a corrente vai ser no indutor ou a tensão no capacitor, vai ser igual a A1, que é uma constante que a gente vai determinar, vezes a exponencial elevado a S1 vezes T, mais A2, que é outra constante, vezes a exponencial elevado a S2 vezes T. Perceba que A1 e A2 eles vão ser encontrados como? Por meio das condições iniciais. E como a gente está num circuito de segunda ordem, ou seja, uma EDO de segunda ordem, uma das condições iniciais vai ser aplicar aqui a minha função no tempo zero, e a outra condição vai ser a derivada dela no tempo zero, ok? Então, isso daí eu vou mostrar para vocês em exercício como é que calcula essas condições iniciais, porque precisa de um pouco de raciocínio. Mas é um raciocínio bem mais simples do que comparado com a aula passada, que é aí que você tinha que montar as expressões por lei de Kirchhoff, etc. Aqui não vai precisar, ok? Então esse é o caso superamortecido. Então para a resposta natural, você utiliza essa formatação aqui para achar a resposta. Lembrando que eu coloquei aqui I de T, que é a tensão que é a corrente no indutor, mas pode ser a tensão no capacitor, V de T, tá bom? Para o amortecimento crítico, você vai calcular alfa e ômega da mesma forma, só que aí você não vai precisar calcular os S's, porque como alfa e ômega eles são iguais nesse caso, então meio que os S's dá para você simplificar eles na equação, e substituindo lá e fazendo umas expressões, ela se torna essa equação aqui. I de T ou V de T, tá bom? Pode ser a tensão no capacitor. Vai ser A2 mais A1 vezes T, vezes a exponencial de menos alfa vezes T, ok? Então você não vai precisar calcular o S1 e S2 nesse caso. E você sabe que ele está no amortecimento crítico quando a sua capacitância é igual a 4 vezes a indutância sobre R ao quadrado. Depois, para o subamortecimento,
muda um pouquinho. Por quê? Porque você vai ter que calcular uma constante chamada ômega d, e ela vai ser igual a raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Nesse caso, esse ômega d, ele vai servir para a minha resposta final. Você não vai usar S1 e S2, você vai usar esse ômega d e o alfa. Então, a sua corrente no indutor ou a tensão no capacitor, tá? Ela vai ser a exponencial de menos alfa vezes t, vezes B1, que é uma constante, vezes cosseno de ômega dt, mais B2, que é outra constante, vezes seno de ômega dt. Lembrando que B1 e B2, elas também são calculadas pela condição inicial. Eu vou dar um exemplo nessa aula para vocês, mas praticamente é sempre a mesma coisa. Você vai encontrar a sua função incógnita no ponto zero, e depois você vai dar um jeito de achar a derivada dela e calcular no ponto zero. A partir disso, você meio que essas exponenciais e cossenos eles vão se cancelando, e aí você consegue deixar uma expressão para B1 e B2. Você vai gerar duas equações, na verdade. E fazendo esse sisteminha 2 por 2, você acha B1 e B2 e substitui aqui na equação final, ok? Lembrando que, se o seu capacitor ele for menor do que 4 vezes a indutância sobre a resistência ao quadrado, você vai cair no caso do subamortecimento, ok? Então, vamos fazer um exercício para entender bem esses conceitos. Bem, galera, então nesse exercício agora, a gente vai exercitar o que a gente acabou de ver nessa aula. Então, começando aqui pela carga, perceba, eu tenho um circuito de R igual a 5 ohms. Eu tenho uma indutância de 1 Henry e uma capacitância de 0,25 farads. A tensão da fonte é de 24 volts, regime permanente corrente contínua, e num instante t igual a zero, eu fecho essa chave aqui. O que vai acontecer então é que o meu circuito inicialmente desenergizado, ele vai começar a se carregar. A partir disso, eu quero saber qual que é a corrente do meu indutor e qual que é a tensão no meu capacitor, ok? Perceba que a gente vai seguir a mesma metodologia. Primeiro, as condições iniciais sobre os elementos indutivo e capacitivo, resposta forçada, resposta natural, soma tudo e aplica a condição inicial para achar a resposta completa. Como inicialmente estava desenergizado esse circuito, eu sei que a minha corrente no indutor no tempo zero, ela varia quanto? Ela varia 0 amperes. A mesma coisa vai ser para a tensão. Então, a minha tensão no meu capacitor no tempo zero, ela vai valer quanto? Ela vai valer 0 volts também, porque estava desenergizado. Porém, e depois, quando eu tiver o meu tempo tendendo a infinito, ou seja, eu fechei essa chave, esse circuito ele se carregou completamente e estabilizou. Então, eu vou ter a minha corrente do indutor no tempo infinito, que é a resposta forçada, ela vai ser igual a quanto? Vai ser 0. Por quê? Perceba, se esses meus elementos eles estão totalmente carregados, o meu capacitor, ele virou o quê? Ele virou um circuito em aberto. E o meu indutor, ele vai virar o quê? Ele vai virar um curto-circuito. Apesar da corrente fluir por aqui, ó, você está com essa chave fechada aqui, esse caminho, escrever assim, ó, ela circular pelo resistor, pelo indutor, o capacitor já está em aberto. Assim, ele está virtualmente em aberto, né? Ele está o elemento aqui, só que ele está totalmente carregado, então não flui mais corrente. Por isso, essa corrente aqui no tempo infinito, ela vale 0 amperes. E, por sua vez, a tensão no capacitor, no tempo infinito, quanto que valeria isso daqui? Nesse caso, vê que vai ser a mesma tensão da sua fonte, então vai ser igual a 24 volts. Até aí não tem novidade das aulas passadas desse módulo. Mas agora a gente vai começar a parte realmente da análise para a resposta natural. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é olhar esse circuito aqui, eu vou redesenhar eles para vocês, e a gente vai comparar os alfas e ômega zeros. Então, olha, alfa ele vai ser sempre R sobre 2L para o caso série, que vai ser a mesma coisa que a sua resistência de 5 ohms, lembrando que era 5 ohms, dividido por 2 vezes a indutância, que é 1, que vai dar 2,5 nepers por segundo, taxa de decaimento. O ômega zero, por sua vez, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser 1 sobre a raiz de L vezes C, que é igual a 1 sobre a raiz de L, que é 1 vezes 0,25, que é C. Isso daqui vai me dar 2 radianos por segundo. Comparando alfa e ômega zero, eu percebo que alfa ele é maior do que ômega zero. A partir disso, eu sei que a minha resposta natural, que vai ser a corrente aqui nesse circuito, ela vai ser A1, que é uma constante, vezes a exponencial de S1t, mais A2 vezes a exponencial de S2 vezes t. A1 e A2 a gente vai depois achar com as condições iniciais. Quem que a gente pode achar agora? S1 e S2. Como é que a gente faz para achar S1 e S2? Vou apagar aqui a lousa para a gente continuar. S1 é igual a menos alfa mais a raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 2,5 mais a raiz de 2,5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, S1 ele vai ser igual a menos 1. Tá, S2, por sua vez, o que vai mudar? Só esse mais aqui ele vai passar a ser o menos.
Então, ele vai ser menos alfa, menos a raiz de alfa ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. E aí, já solucionando isso daqui, vai dar menos 4, ok? Então, a nossa corrente no indutor ao longo do tempo, ela vai ser igual a 1 vezes Z na menos T, que é esse S1 aqui, mais A2 vezes Z na menos 4T, que é esse outro S aqui, mais zero. E por que esse zero? Porque ele é a resposta forçada, ó. I de infinito aqui, ó, é 0 amperes, ok? Beleza. Então, se a gente aplicar isso daqui no tempo zero, para T igual a zero, eu vou conseguir achar o quê? Eu vou conseguir achar a primeira condição inicial, que vai ser IL de zero, a corrente no indutor no tempo zero. Perceba que esse I aqui do circuito é a corrente do indutor, ok? Que compartilha com todos os elementos. Então, no tempo zero, quanto que vale? Vale 0 amperes, como a gente pode ver aqui. E aí, então, substituindo t por zero, então, essas exponenciais aqui, elas passam a ser tudo 1, porque e elevado na zero é 1, tá bom? Então, zero vai ser igual a 1 mais a 2. Então, essa daqui é a nossa primeira equação para a gente encontrar a 1 e a 2. Eu preciso agora gerar uma segunda equação. E como é que eu faria essa segunda equação? Bem, a gente acabou de achar a primeira condição inicial. Para achar a segunda, vai ter que envolver uma derivada. Então, olha só que interessante. Você pode relacionar por lei de Kirchhoff da tensão aqui para você encontrar uma derivada. Olha só. Se eu pego e faço lei de Kirchhoff das tensões partindo desse ponto, eu tenho que a tensão do meu resistor mais a tensão do indutor mais a tensão do capacitor é igual à tensão da fonte, certo? Que seria menos a tensão da fonte, que vai ser igual a zero, já passei para o outro lado. Então, o que eu sei? A tensão do resistor, ela vai ser a resistência dele vezes a corrente que circula ali. I, que é a mesma coisa que I de L, tá bom? Mais a tensão do indutor. Só que a tensão do indutor é a indutância vezes a derivada da corrente que circula ali em relação ao tempo. Essa corrente, por sua vez, é do indutor. Ou seja, consegui me achar uma derivada aqui. Mais a tensão do capacitor. E a tensão do capacitor, mantém ela, não tem o que fazer. Igual a tensão da fonte. Tá, por que eu quis encontrar uma derivada que envolva I? Porque lembrando de EDO de segunda ordem, a uma condição inicial é a função incógnita aplicada no ponto zero, a outra é a derivada da função aplicada no ponto zero. Então, uma vez que eu tendo uma derivada da minha função incógnita, nesse caso é I, eu consigo aplicar a condição inicial no tempo zero. Perceba que, se eu aplicar aqui tudo no tempo zero, eu sei que eu vou ter minha resistência, então, vezes a corrente no tempo zero. E quanto que vale a corrente no tempo zero? Vale zero. Mais a indutância, que vale quanto? Vale 1, vezes a derivada da corrente no tempo zero. E como é que eu faço para achar a derivada da corrente no tempo zero? Poxa, a gente pega a nossa expressão, que a gente acabou de achar, para a corrente, e aplica a derivada nela. Então, só fazendo um parênteses aqui embaixo, qual que era a expressão da corrente no indutor que a gente tinha acabado de achar? Era igual a resposta forçada, que era zero, ok? Mais A1 vezes a exponencial de menos t, mais A2 vezes a exponencial de menos 4t. Então, você vai derivar isso e aplicar no ponto zero. Então, derivando isso daqui, você teria, eu vou colocar aqui, ó, IL derivado, ponto. Isso daqui seria menos A1 e na menos t, menos 4A2 e na menos 4t. Beleza. E agora, o que acontece? E agora que você aplicando no ponto zero, essas exponenciais elas passam a ser elevado a zero, que vai dar 1. Então, escrevendo aqui do ladinho, ó, a sua derivada no tempo zero, no ponto zero, ela vai ser igual a menos A1 menos 4A2. Então, ó, você encontrou essa expressão aqui. Então, você substitui aqui. Então, ficaria 1 vezes menos A1 menos 4A2. Beleza. É assim que você encontra essa derivada. Mais a tensão no capacitor no tempo zero. E quanto que vale a tensão no capacitor no tempo zero? Vale zero. Isso é igual a 24, que é a tensão da fonte, que ela sempre se mantém. Então, a partir disso, rearranjando esses termos, você vê que menos A1 menos 4A2 é igual a 24. Pronto, achamos a nossa segunda equação aqui, envolvendo A1 e A2, para que a gente possa achar essas constantes. Dessa forma, eu descubro que A1 ela vale 8 e A2 vale menos 8. Então, a minha resposta, que vai identificar a minha corrente no indutor ao longo do tempo, a minha IL de T, ela vai ser igual com a resposta forçada, que vale 0, ok? Mais a resposta natural, que vale A1, que é 8, vezes Z na menos S1, que valia 1, T, mais A2, que vale menos 8. Então, nesse caso, fica menos 8
exponencial de S2 vezes t. Quanto vale S2? S2 vale menos 4. Então, menos 4t. Aí você pode se perguntar, mas não cancela porque eu estou com exponencial de 8 menos exponencial de 8. Não, perceba, toma cuidado com esse expoente. Aqui é menos t, aqui é menos 4t. Você não pode somar isso daqui direto. Então, isso daqui não é, tá? Não é zero, tá? Toma muito cuidado com isso. Beleza, você achou a sua corrente aqui que circula pelo seu indutor? Tem como você achar a tensão do capacitor agora que a gente quer? Tem como. Para isso, a gente tem que lembrar da equação do capacitor. A corrente do capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Se eu integrar de ambos os lados e eu passar essa constante para o outro lado para isolar a tensão do capacitor, então eu vou ter que a tensão do capacitor ela vai ser 1 sobre C, a integral partindo do tempo zero até o infinito. Por que zero até infinito? Porque zero é onde a gente começa a nossa análise de circuito, t igual a zero, e termina onde? Em t igual a infinito, ok? Por causa disso. A integral de quem? Dessa minha corrente, a corrente no capacitor em relação ao tempo. Só que a corrente no capacitor ela é a mesma coisa que a corrente do indutor, perceba, a gente está em série nesse circuito. Então essa corrente de indutor é a mesma do capacitor. Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir nessa integral quem? Essa expressão IL de t, que é essa daqui, e com isso achar a minha tensão do capacitor. Então fazendo isso, a tensão do capacitor ela seria 1 sobre 0,25, que é a capacitância, vezes a integral de 0 até infinito de quem? Da minha IL, que vai ser 8e na menos t, menos 8e na menos 4t dt. E solucionando então essa integral aqui, você vai obter que a tensão no capacitor ela vai ser menos 32e na menos t, mais 8e na menos 4t, mais uma constante k, que vem da nossa integração. E o que acontece? Essa constante você tem que ficar ligeiro, porque é o seguinte, você teria o quê? Que esse k aqui, na verdade, ele é a subtração das condições. Qual? A condição final do seu problema e a condição inicial. Então seria o quê? Seria a condição final, ela seria a sua f no infinito, menos a sua f no ponto zero. Então você tem que fazer essa subtração. E quem que vale a sua f do infinito, que é a tensão no capacitor no tempo infinito? Vale 24. E quem que é a tensão no capacitor no tempo zero? Vale zero. Então isso daqui, esse K, ele vai ser igual a 24 nesse caso. Você tem que tomar cuidado, tá? Não é só a sua tensão do capacitor no tempo final. É o tempo final menos o tempo inicial, tá? Isso daí vem da integral. Então a gente sabe que esse K aqui, ele vale 24. Então, apagando a lousa aqui, então a gente percebe que ao final a gente calculou a corrente no indutor ao longo do tempo, que é essa expressão aqui, e a tensão no capacitor ao longo do tempo, que é essa expressão aqui. Aí você pode perguntar para mim, Roberto, mas é muito difícil ficar calculando integrais, é meio chato. Tem outra forma de eu resolver esse exercício? Tem. Então a gente vai mostrar agora para você. Ao invés de você aplicar a corrente no circuito, você pode achar a tensão do capacitor inicialmente. E depois de você achar a tensão no capacitor inicialmente, você pode descobrir a corrente. Então, nesse caso, a tensão do seu capacitor, você teria que refazer os cálculos de forma a seguir os mesmos passos. Então, acha a condição inicial, acha a resposta forçada e aí vai para a parte natural. Como nesse caso a gente já tem calculado aqui as duas primeiras partes, vamos para a natural. A natural eu sei o quê? Que a tensão no meu capacitor, ela seria A1, que é uma outra constante A1, vezes E na S1T, mais A2 vezes E na S2T. Até aí não muda muita coisa, porque S1 eu sei que é menos 1 e S2 eu sei que é menos 4, do que a gente já acabou de calcular. Aí o que vai mudar é quando eu aplico isso na resposta total. Então a minha resposta total, e lembrando que aqui é a natural, tá? A tensão natural do capacitor. Então a minha resposta total do capacitor, ela seria a forçada mais a natural. E nesse caso, quanto que vale a forçada? Vale 24. Então aí começa a mudança, que é na etapa final. 24 mais a natural, que é A1 exponencial de menos t, mais A2 exponencial de menos 4t. Beleza. Achou essa parte? Aplica no ponto zero. Como é que ficaria aplicando no ponto zero? Seria a sua tensão no capacitor no tempo zero, vale 0 volts. E tudo que é t, você vai substituir por zero. Então, essas exponenciais aqui, elas viram tudo 1. Então, seria 24 mais A1 mais A2. Então, olha que interessante. O seu A1 e o seu A2 agora, eles mudaram com relação ao anterior. Por quê? Porque a gente está trabalhando com outra equação agora. Então, eu tenho que A1 mais A2 vai ser igual a 24. Antes tinha dado A1 mais A2 igual a zero, porque a gente está trabalhando com a corrente. Agora a gente está trabalhando com uma tensão. Então, deixa eu apagar aqui a lousa. Então, agora o que a gente faz? Eu encontrei uma condição no tempo zero, que vai me dar aqui para achar A1 e A2. E agora eu tenho que achar uma derivada e aplicar no tempo zero para que eu ache outra equação para A1 e A2, tá bom? Então, olhando aqui a figura, eu vejo que
a corrente do meu capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão do meu capacitor em relação ao tempo. Então, uma derivada da tensão do capacitor eu tenho. E a corrente no capacitor ela é a mesma coisa que a corrente no indutor, porque o meu circuito está em série. Então, o que eu faço? Eu pego essa tensão do meu capacitor aqui, já que eu tenho a expressão dela, e eu derivo. Então, isso daqui, ó, reescrevendo, vai ser a corrente do indutor igual a capacitância dele, do capacitor, vezes essa derivada. 24 deriva da zero. Essa parte aqui da minha derivada, ela vai ficar menos A1. E essa outra parte vai ficar menos 4A2, multiplicando pela capacitância. Substituindo os valores em t igual a zero, ou seja, na condição inicial, qual que é a corrente do indutor no tempo inicial? É zero. A capacitância é 0,25, então multiplicando aqui eu ficaria com menos 0,25 A1 menos 1 A2. Beleza, achamos aqui ó, a nossa segunda equação para juntar com essa outra aqui e fazer o nosso sisteminha 2 por 2 e achar 1 e A2. Você solucionando esse sisteminha, você descobre que A1 é menos 32 e A2 ela é igual a 8. E aí você substituindo aqui esses valores, você vai obter ó, 24 menos 32e na menos t, mais 8e na menos 4t, que ó, bate aqui ó, com o que a gente tinha calculado antes. Então você pode fazer das duas formas. Aí se pergunta, mas e a corrente no indutor? Como é que calcularia? A gente acabou de ver. A corrente do capacitor é igual à corrente do indutor, que nesse caso vai ser igual a capacitância vezes a tensão do capacitor derivado. Deriva essa equação, substitui aqui e multiplica pela capacitância. Você vai obter aqui ó, essa mesma resposta que está dada aqui, ok? Então você pode fazer dessas duas formas, tá bom? Porém, lembre-se que o que amarra tudo aqui nesse circuito, por ele ser série, é justamente essa corrente do indutor. Ela que amarra todas as expressões que a gente utiliza. Então é assim que você aplica a resposta natural, como a gente viu no começo da aula, com as equaçõezinhas prontas. Nesse caso, aconteceu de alfa ser maior que ômega zero, mas seria o mesmo procedimento, lógico que variando as equações, tá? Da resposta natural, se alfa fosse igual ou menor do que ômega zero, tá bom? Bem, qualquer dúvida vocês deixam no comentário, espero que a aula hoje tenha sido elucidativa. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, até a próxima aula.